tarde, nesse dia, ser grato a Deus por essa oportunidade que nos é dada. Deus ele sempre dá essa oportunidade e a gente deve, com certeza, abraçar. Quero trazer na tarde desse dia um texto bíblico muito conhecido. Quem não conhece a história de Zaqueu? Mas nessa história tem um fato muito interessante em que a gente vai se expressar na tarde deste dia e queremos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu e disse: Senhor, deixe-o aos pobres metade do meu bem. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quanto pecado. Disse Jesus: onde deu salvação a esta casa, pois este também era filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados ouvintes, na palavra de Deus, na tarde deste dia, nós somos gratos por essa oportunidade que nos é colocada em nossas mãos. Nós estamos aqui com um propósito, com o objetivo de trazer para você uma palavra que não é nossa, mas é vinda do trono de Deus. E nesse texto, no qual expressa no Evangelho de Lucas, nos fala a narrativa de Zaqueu, nos mostra também a posição que ele ocupava. Era um chefe, era publicano, trabalhava nessa área como cobrador de impostos. Nós conhecemos essa história e vemos que mesmo ele tendo essa condição financeira, este lado favorável na sua vida, mas ele um dia, ouvindo falar da pessoa bendita de Jesus, tinha um desejo ardente, uma curiosidade, bateu dentro do seu coração em conhecer quem era Jesus. Mas não ficou somente nisso, nesse encontro tão assim glorioso que a gente vê nessa parte, na palavra de Deus, mas que ele se esforçou para conhecer a pessoa de Jesus. É que muitas pessoas hoje não têm esse entendimento de querer se esforçar para conhecer quem é Jesus. Jesus é aquele que salva, transforma, prepara, leva o homem para o céu. E creio que essa mensagem não é uma mensagem antiga, porque Zaqueu sentiu um desejo ardente no seu coração de conhecer a pessoa de Jesus. E olha o esforço que ele fez. É bom quando a gente se esforça para conhecer algo que a gente não entende, não conhece. Zaqueu, ele correu, diz a Bíblia que ele subiu a uma figueira brava para ver a pessoa de Jesus, porque sabia que Jesus ia passar por ali, E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que é que nós entendemos nesse texto? É que Jesus ele conhece a minha e a sua necessidade. Como Zaqueu estava ali, fez aquele esforço, queria conhecer, então com a forma de o Senhor Jesus evangelizar, trazer a palavra de salvação, trazer esclarecimento, trazer a realidade realmente da sua vida, o que ele fazia, mas agora ele estava tendo uma condição de receber o perdão, de receber a salvação na sua vida. E o mais importante desse texto é que Jesus se convidou para ir até a sua casa. Olha que alegria, Zaqueu foi tomado. Para quem então estava só querendo conhecer, fez um esforço tremendo, subiu em uma árvore, e agora a pessoa bendita de Jesus passa, vê a necessidade dele, não somente dele querer conhecer Jesus, mas a necessidade de salvação. Eu creio que Jesus falou grandemente ao seu coração, e quando Jesus disse: desce depressa, foi uma palavra que surtiu um efeito de alegria interior. Quando Jesus fala desta maneira no coração do homem e da mulher, ele sente uma alegria interior, ele sente um prazer diferente na sua alma.
E quando Jesus disse, desce depressa, Zaqueu, ele não demorou muito. Desceu do seu eu, da sua posição, né, das suas condições que ele tinha, né, para entender o chamado glorioso do mestre chamado Jesus, né? Como fala aqui. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje nem convém pousar na tua casa. Você também tem um coração, e este coração também representa, né, a casa espiritual. Jesus quer habitar dentro do seu coração, que você possa abrir o seu coração assim como Zaqueu, daquela forma, né? Ouvindo a voz imperativa de Jesus, ele realmente obedeceu, né? E apressando-se, desceu depressa com júbilo. Olha o versículo 6. Zaqueu, ele se apressou. E eu creio que Deus, ele tem pressa em salvar, em transformar e libertar. Só precisa de alguém que tenha ouvido para ouvir e entender. Só precisa de alguém que tenha um coração já preparado, né, para receber a palavra com alegria, com prazer e com satisfação. Que não é a nossa palavra, é a palavra do Mestre Jesus. Quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Versículo 7. E vendo ele todos isto, murmuraram dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu trouxe pobre metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui para o pecado. Olha aqui as condições de Zaqueu, né? As condições de alguém que se arrepende. Enquanto alguém estava observando o lado da vida de Zaqueu, Jesus estava com certeza perdoando, consertando, né, abrindo com certeza, né, uma nova aliança, uma nova reconciliação com ele mesmo, né? E Zaqueu teve essa oportunidade, né, de se arrepender. Enquanto as pessoas estavam ali, né, falando da vida de Zaqueu, do que ele fazia, do que ele tinha feito, mas Zaqueu, ele não se importou com isso. O foco de Zaqueu era o quê? Conhecer Jesus. E conhecendo Jesus ele vai muito mais a fundo no coração do homem, né? Ele com certeza abre o entendimento, abre com certeza o coração do homem para que ele entenda e compreenda, né, que Jesus é bom, que ele com certeza tem algo a mais para fazer na vida do pecador, daquele que se arrepende, daquele que com certeza tem a compreensão, né, de que precisa deste Deus. E Zaqueu, desta maneira, né, querendo conhecer a pessoa bendita de Jesus, teve a maior felicidade que ninguém encontra em canto nenhum. Só encontra quando se encontra com Jesus, o Salvador da alma, do homem, né? Então, né, nessa narrativa a gente compreende, né, que muitas vezes as nossas curiosidades, às vezes elas nos levam muitas vezes a caminhos errados. Mas quando se tem uma curiosidade, se vai para o rumo certo, né, no rumo da palavra de Deus, entendimento da palavra de Deus, então as coisas ficam mais, com certeza, diferentes na nossa vida, né? Há certas curiosidades, com certeza, às vezes elas não são boas, nos levam muitas vezes ao erro, né, a cometer as coisas que não é do agrado de Deus. Mas quando o homem e a mulher se interessam por essas curiosidades de conhecer Jesus, então é a melhor coisa na vida do homem e da mulher. Então Zaqueu, ele teve, né, esse encontro real, esse entendimento bem aberto, bem esclarecido. E ainda mais, como diz o versículo 9, e disse Jesus, hoje deu salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quer dizer, tinha, né, Zaqueu, uma promessa também na sua vida, né? E essa promessa se cumpriu, né, quando ele abriu o seu coração, quando também foi alcançado por essa palavra, né, e, né, se abriu a porta da salvação para a sua vida, né? E Jesus, né, convidou, né, para ir hospedar finalmente na sua casa. É porque quando alguém recebe esta palavra, né, que esta palavra é tão boa,
não fica somente entre né? Mas essa palavra ela é ensinada, ela é pregada. Então, além de Jesus ter trazido essa mensagem para o curioso Zaqueu, também tinha que, com certeza, levar também, eu creio que também desta forma, até a casa dele. Eu creio que também a família ouviu a palavra, ouviu o esclarecimento diretamente da pessoa bendita de Jesus. Aí quando fala aqui o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, irmãos, que versículo valioso. Então, se você se acha nessa condição, faça como Zaqueu, porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que está perdido. Ele veio buscar os que se achavam que tinham entendimento, tinham conhecimento, mas ele veio com esse propósito de libertar, de transformar, tão somente se a pessoa abrir o acesso e ter essa vontade. Deus não faz nada por a força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então a salvação hoje é garantida através da promessa na palavra de Deus. Então, se você se acha uma pessoa que precisa desse conhecimento, desse entendimento, e é uma pessoa que é curiosa e tem vontade de conhecer, eu digo a você nessa tarde: conheça a pessoa bendita de Jesus, e com certeza o melhor ele fará na sua vida, o melhor ele fará na sua família. Então, somente você abrir o seu coração e entregar a sua vida nas mãos daquele que com certeza nos ensina o caminho certo, o caminho correto. Então, que na tarde deste dia, você possa, com certeza, ter este encontro real, assim como Zaqueu, sendo pequeno, mas de coração muito grande e muito generoso. Tinha condição financeira, mas isso não era tanto para ele, não importava muito, Tanto que Jesus diz: olha, vai, nessas condições aqui, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ele disse que ia dar 4 vezes mais. Então não era uma pegada a bens materiais, reconheceu o seu erro, as suas falhas, mas confessou. O mais importante é ter essa condição, de ter essa liberdade diante do Senhor Jesus, de poder contar para ele a sua dor, a sua necessidade. Agora me lembro daquele hino, conta para Jesus onde é a tua dor. Zaqueu contou, com certeza, foi beneficiado grandemente através da sua curiosidade boa, e levou ele a conhecer a pessoa mais especial e mais que pode se fazer por mim e pela sua vida. Então, na tarde deste dia, já quero agradecer essa grandiosa oportunidade que a irmã Lucia tem nos dado na tarde deste dia, em um nome santo de Jesus de Nazaré. Amém.